Olá, gente querida! Hoje é o dia 7 de março. Nós estamos na primeira semana da Quaresma. O texto que o Santo Evangelho nos propõe nesse dia é de Mateus 25, de 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também estes: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais fortes e mais belos do Evangelho de Mateus. Obviamente, esse texto do Evangelho de hoje não pode ser compreendido como uma narrativa jornalística, uma crônica, ou como se fosse uma cena cinematográfica, dizendo com clareza e detalhes como será o julgamento final. A preocupação de Jesus não é com o como. A preocupação de Jesus é com o conteúdo fundamental. E o conteúdo fundamental desse texto é o amor ao próximo. No Antigo Testamento há alguns textos que nos falam sobre a recompensa de Deus ao ser humano. Esses textos, quase sempre, são fundamentados na lógica da bênção ou da maldição. No julgamento apresentado por Isaías, no capítulo 65, também aparece essa lógica. E as recompensas lá serão opostas. Comer em oposição a passar fome. Beber em oposição a ter sede. Alegria em oposição a vergonha. Exultar na alegria dos corações em oposição a padecer a dor. Esse é o conteúdo do julgamento, do juízo final. Nesse texto, o filho é que é apresentado como juiz, não é o pai. E o julgamento implica todas as nações.
todas as nações serão chamadas diante do Filho do Homem. Portanto, o julgamento parte de uma mensagem universal, para além do dado da revelação, para além do judaísmo propriamente dito, para além das comunidades cristãs propriamente ditas. Porém, esse julgamento não prescinde de Deus, muito pelo contrário, não joga Deus na lata do lixo. Mas, até mesmo os pagãos podem entender o critério fundamental do julgamento, o amor. A ética do amor ultrapassa toda barreira religiosa ou cultural, e todos podem compreendê-lo. A parábola, portanto, tem um alcance universal. Mesmo os que não conhecem a pregação de Jesus serão julgados por aquilo que se pode intuir do princípio da ética universal. A regra de ouro da ética universal é o amor. Os menores dos meus irmãos, como diz Jesus, são os destinatários do amor ou da indiferença, pelo outro lado. Estes pequeninos, os menores dos meus irmãos, são o próximo necessitado, quem quer que seja. E o julgamento implica separação. Talvez seja baseada lá em Ezequiel capítulo 34. O profeta, em nome de Deus, separará as ovelhas dos bodes. O critério fundamental são as obras de misericórdia. Seremos julgados pela fé em Jesus Cristo, mas uma fé que significa adesão, uma fé que significa compromisso com Cristo, que se revela na carne dos pobres, compromisso com Cristo que se revela nos oprimidos, nos marginalizados, nos famintos, sedentos, doentes, desnudos e presidiários. O julgamento será sobre essa prática de caridade libertadora. Essa é a prática central da fé. É isso que é o conteúdo da justiça do reino, como diz o evangelista São Mateus. Nisso está o conteúdo da justiça do reino, como propõe Jesus no Evangelho de Mateus. Como em Deuteronômio 27 e 28, a sentença é proclamada em forma de bênção ou em forma de maldição. Herdar o reino de Deus ou ir para o fogo eterno. Receber vida em plenitude ou ser encaminhado para o castigo. Mateus estabeleceu um princípio muito importante no seu evangelho. Não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade de Deus. Mas nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? O critério fundamental a ser adotado, já sabemos, é exatamente o reconhecimento da presença de Jesus Cristo nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nas pessoas que foram destituídas da sua dignidade. Sua dignidade foi roubada por causa da exploração. A ação caritativa em favor dos pobres e dos últimos é a expressão fundamental da opção pela justiça do reino. Como eu disse, esse julgamento não prescinde de Deus. Não é que simplesmente cumprir uma ética humanística já é suficiente. Não. Nós que cremos, sabemos. O julgamento que o rei fará de nós é o mesmo que nós faremos do desvalido, do necessitado e do empobrecido. O Filho do Homem se identifica plenamente com eles, com os últimos dos últimos. E nós então compreendemos que Deus é amor. E cada ser humano será julgado com base no seu amor pelos pequenos e pelos fracos. Isso é a expressão maior do próprio amor por Deus. Não há espaço, portanto, para uma interpretação desse texto que prescinda de Deus, como se o amor ao próximo não fosse também o amor ao próprio Deus. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e nesse dia rezemos, sobretudo,
perguntando-nos, nesta quaresma, qual é a nossa capacidade de amar, de servir e de doar a vida pelos outros. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.